Abra comigo nesta noite a palavra de Deus que se encontra no livro de Eclesiastes. Nós nos voltamos para o capítulo de número 6. Estas palavras do versículo 1: há um mal que tenho visto debaixo do sol e é muito frequente entre os homens. Bem, neste capítulo 6 nós temos a conclusão do terceiro ciclo de declarações de Salomão, e esse terceiro ciclo, você deve se lembrar, tem início ali no capítulo 3, versículo 9, e ele vai até o capítulo 6, versículo 7. Recorde-se que o livro de Eclesiastes pode ser dividido em ciclos e em seções de temas. E aqui nós temos o início do quarto ciclo, que é a partir do versículo de número 8 deste capítulo de número 6. Por que mais tem o sábio do que o tolo? E este ciclo tem início aqui, e ele termina no final do livro de Eclesiastes, no versículo de número 7 do capítulo 12. Mas aqui no versículo 1 e 2 nós temos: há um mal que tenho visto debaixo do sol e é muito frequente entre os homens, um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, e Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho ou estrangeiro lhe come. Também isto é vaidade, e ele adiciona, e má enfermidade. Bem, ele diz que há um mal muito frequente entre os homens, em outras palavras, algo que perdura ao longo da história, em todas as culturas, entre todos os povos. Há um mal permanente, há um mal que sempre se repete aqui, algo que acontece muitas vezes e em todas as épocas. No capítulo anterior, no versículo 19, Salomão, você se recorda, ele declara que trabalhar e usufruir do fruto do seu trabalho é uma dádiva de Deus. Veja o que ele diz: e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Sim, é dom de Deus que a pessoa consiga trabalhar, consiga avançar, e também é um dom dele que essa pessoa consiga usufruir desse trabalho, desses bens, dessa riqueza, o que quer que seja, o que quer que venha à sua mão. Mas Salomão, em contraste com o que ele disse no versículo 19, ele diz que há um mal debaixo do céu, nesse mundo, debaixo do sol. E o mal é este, aqui está a ponte entre o versículo 19 e este versículo 1 e 2 do capítulo 6. O mal é que venha Deus dar riquezas e bens a uma pessoa, mas não dar a esta pessoa a capacidade, o poder, isto é, de comer. E comer aqui quer dizer usufruir de tudo que ele alcançou, de tudo que ele trabalhou. E ele diz que isso não é só um mal, mas também é uma grande enfermidade. E de fato é, não é? Se nós pensamos a respeito disso. Poder trabalhar, poder angariar bens, poder reunir coisas, plantar, mas não estar apto depois de colher a usufruir disso. Isso realmente traz uma enfermidade à mente e ao corpo do ser humano. E esta é a ponte aqui. Quando uma pessoa, ele está dizendo, uma pessoa tem uma posição elevada, e materialmente falando, e ele alcança muitos bens de seu trabalho, e ele pode desfrutar desses bens e comer desses bens ao reconhecer que o trabalho, o que ele alcançou, e toda a prosperidade foi um dom de Deus. Na verdade, ele recebeu da parte de Deus, foi uma dádiva de Deus. Ele deveria então usar isso para glorificar a Deus, de maneira a honrar o Senhor. Assim é este homem do versículo de número 19 do capítulo 5. É alguém que recebeu de Deus e reconheceu que toda boa dádiva veio de Deus, porque ele reconhece que vem do Senhor e ele busca maneiras de honrar a Deus através desse incremento, deste ganho, das bênçãos que ele recebe. O Senhor então dá também a ele a alegria, o gozo de desfrutar desses bens, dessa riqueza, desta colheita. Mas este homem do versículo 1 e 2 do capítulo 6, ele é um homem diferente. Ele é um homem que enricou, e isso foi uma dádiva de Deus. É um homem que prosperou, que adquiriu fazenda, isto é, bens. Ele tem uma conta bancária rica, ele possui bens, e ele possui também muitos filhos para propagar o nome dele, e ele vive muitos anos. Tudo isso vem do Senhor, mas há uma diferença entre ele e o homem anterior. E a diferença é que este segundo homem não faz caso de Deus.
Ele não reconhece, embora a sua consciência lhe diga, ele não reconhece de uma maneira afirmativa, consciente, que tudo que ele tem veio do Senhor. E o resultado disso, nós lemos, é este mal que irá causar enfermidade, assim por dizer, à mente dele. Deus, então, não lhe dá poder para daí comer. Antes, o estranho, aquele que não é conhecido por ele, o come. E isso é uma grande enfermidade. Aqui está, então, um outro tipo de pessoa. Ele começa a descrever. Salomão, claro, tem em vista pessoas que são tão bem dotadas materialmente por Deus, e há muitas pessoas assim, mas não fazem qualquer esforço para reconhecer, para contentar o seu Criador, para buscar a Deus, para buscar o perdão de Deus, porque nós somos pecadores ainda, embora recebemos muitas dádivas de Deus. Tal pessoa não busca a glória de Deus. Bem, ele irá dizer que mesmo que este homem ou esta mulher, tendo usufruído e tendo vivido muitos anos, morra em paz, isto é, em tranquilidade, a sua morte será em trevas, versículo de número 4. Porquanto em vão veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Bem, isso nos remete imediatamente ao livro de Jó e aos seus amigos que vieram do Oriente para o consolar. E é muito interessante o enredo da história de Jó, porque depois que aqueles amigos chegam e passam aqueles primeiros dias perplexos, vendo a enfermidade de Jó, se condoendo com ele, isso é a melhor coisa a se fazer, não é? Quando alguém passa por uma tragédia, está ali muito abatido, no lugar de falar, estar calado ao lado da pessoa. Depois de algum tempo, eles começam a falar. E resumindo todos aqueles capítulos, a ideia daqueles amigos é o seguinte: Jó, você está nessa condição porque você é um hipócrita. Embora nós não vimos o teu pecado, os teus erros, você viveu em pecado e tem vivido em pecado e não tem honrado a Deus. Deus lhe deu riqueza, o homem mais rico do mundo na época, e você tem vivido longe de Deus no teu coração, por isso Deus te castigou. Mas Jó vai replicar, e esse é o teor da mensagem, que o fato de alguém ter prosperidade não significa necessariamente que a bênção de Deus espiritual está sobre a vida daquela pessoa. E ele argumenta que há muitas pessoas que morrem ricas, morrem em paz, com muitos anos de vida, não tendo enfrentado muitos problemas. Mas isso não significa necessariamente que o favor de Deus está com esta pessoa, além dos bens que ela adquiriu. E é isso que ele diz neste versículo de número 4. Porquanto em vão veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Bem, se toda a vida dessa pessoa não agradecida a Deus é vivida desta maneira, ele não tomou precauções e atitudes para agradar a Deus, para honrar a Deus com seus bens, então essa pessoa não deve se surpreender se de alguma forma estes bens lhe sejam tomados e usados por outras pessoas. E esse parece ser o pensamento aqui desses dois primeiros versículos, versículo 1 e 2. Porque de repente há certas pessoas que no auge da riqueza, e riqueza bem estabelecida, não riqueza que veio de repente se vem sem nada. E aqui no Brasil nós parecemos ser um país onde há muitos exemplos, não é, disso. Você se recorda pouco tempo de Eike Batista, não é? Sempre tenho mencionado esses exemplos, mais recente. Um homem extremamente rico e de repente preso e perdeu tudo de repente. E é um exemplo disso. Um homem que desprezou a Deus em seu coração, isso é visto pela maneira como ele acumulou seus bens, de repente tomado dele. E esse é o sentimento aqui. Isso, obviamente, está inconforme com o segundo capítulo, não é? Versículo de número 26, onde ele diz: porque ao homem que é bom diante dele dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade para aquele que perde, aflição de espírito, ou seja, enfermidade também. Assim, uma pessoa que enriquece e prospera na vida, mas não reconhece o seu Criador nem busca honrá-lo com seus bens, não deve ficar surpreso.
se de alguma maneira, por guerra, por perda, pela quebra da bolsa de valores ou o que quer que seja, ele se vê com uma mão na frente e outra atrás e sem a sua saúde, etc. Assim, Salomão, ele inicia dizendo que ele viu isso acontecer muitas vezes. Muitas vezes. Há um mal que tenho visto debaixo do sol e é muito frequente entre os homens. Bem, ele passa então para o versículo 3 e ele começa a refletir sobre este mal. Se o homem gerar 100 filhos, e aqui está a primeira suposição, o primeiro caso, e viver muitos anos, aqui está o segundo caso, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, isto é, tiver um enterro digno, for lançado numa vala, digo que um aborto é melhor do que ele. Bem, o que ele está visualizando aqui, ao comentar o versículo 1 e 2, nesses dois exemplos, é o seguinte: ele visualiza a vida de um homem que viveu ao limite máximo da sua existência. Aqui, obviamente, ele exagera, viver 2000 anos. Ninguém nunca viveu isso. Alguém já viveu próximo de 1000 anos, não é? Nós lemos no Antigo Testamento, antes do dilúvio, pessoas que viveram séculos. Se alguém conseguir viver tanto tempo, em outras palavras, não só em termos de anos de vida, mas de experiência, porque tempo não tem um fim em si mesmo, né? Vive-se para conhecer, para se observar, para se expandir sua visão de mundo, de conhecimento e experimentar as coisas. Agora imagine este homem que experimentou tudo, vivendo tão longamente ao final da sua vida, de toda esta vida orgulhosa, prolongada por tantos e tantos anos. Mas tendo vivido sem ter adquirido aquele objeto que a palavra de Deus coloca diante do ser humano como objetivo da sua vinda à existência aqui. Qual é o grande objetivo da vida? Bem, as confissões de fé resumem isso na seguinte declaração: que o objetivo do homem ao ser trazido à existência é conhecer a Deus, seu Criador, e não somente isso, mas desfrutar dele, porque ele é bom. Assim, se o homem vive tantos séculos, chega ao final da sua existência e não adquiriu, tendo adquirido tudo, não adquiriu aquele objeto que a palavra de Deus propõe que todo homem e mulher busque em sua vida, se ele tiver tido 1000 anos de vida, ou melhor, se ele tiver tido 100 filhos, e Salomão poderia ter muitos, tendo em vista o número de esposas que ele teve, e é isso que ele deseja, um homem que vive tanto tempo, aumentar o seu patrimônio com muitos filhos e aumentar propagar o seu nome, né, o seu sobrenome por toda a terra. E ainda que ele tenha vivido muitos anos, e esse é o maior desejo do coração de uma pessoa não salva, aqui ele está colocando duas coisas que estão no coração de uma pessoa que vive muitos anos e tem muitos bens: ter uma família muito grande e o seu nome se propagar, e ainda viver mais. Qual é a pessoa que tem muitos bens e não deseja viver muito tempo? Essa é basicamente o que você ouve dos lábios da maioria das pessoas ricas em nossos dias, não é? Observe esses atores, pessoas famosas, quando vão chegando aos seus 80, 85 anos, você começa a observar eles destilarem esse desejo, essa ânsia por viver mais, viver mais, viver mais, querer viver mais, um medo de a morte estar chegando. Mas se esta pessoa tiver tido tantos filhos, vivido tantos anos, e dentro desse período, tendo acumulado tantas coisas, não tiver alcançado o propósito simples, claro, revelado para o qual Deus nos criou, Salomão diz que seria melhor ele não ter vivido um aborto, isto é, um ser humano que não veio à existência, mas que não nasceu, não viu a luz do sol. Foi uma melhor vida do que a vida dele. Bem, por quê? Porque nós temos que refletir sobre a tristeza de uma pessoa, de um homem, de uma mulher que viveu tanto tempo sem alcançar esse grande objetivo da vida. Veja, ele passou por sua vida, ela passou por sua vida e está agora próximo do fim. Quando você se aproxima do fim, você começa a sentir que você entrou nesta região do fim. Toda pessoa que observa de uma certa idade, entre crentes e não crentes, que já estão tanto idosos, você percebe que há uma consciência de que elas estão entrando numa linha final. Para o mundano, quando ele se aposenta em uma certa idade, a brincadeira é: bom, você vestiu o pijama agora, não é? Já ouviu isso? Vestir o pijama. Ou seja, parei de trabalhar, vesti o pijama. Daqui a pouco eu vou dormir. Entre o povo de Deus há uma alegria no olhar, e há uma preocupação também entre crentes.
uma alegria daquela gloriosa esperança, aquela gloriosa realidade que se torna muito mais realidade conforme a gente vai se aproximando dela, porque a morte agora não é algo que a gente vislumbra ou não pensa sobre ela num horizonte distante. A morte está pertinho. Então a realidade da morte, isto é, da eternidade, se torna muito grande. Isso afeta a consciência e a maneira da pessoa ser um crente. Assim, essa pessoa que viveu tanto tempo e não conhece a Deus, ela está próxima do fim. Mas veja para ela, ao chegar a esse ponto da vida e ser forçada a refletir sobre a sua vida, fazer isso não vai lhe trazer nenhum conforto. Porque cada hora, cada dia, cada período dessa vida que ela viveu, ao vir à sua mente, a sua reflexão se levanta como um acusador de uma consciência culpada. A lembrança da juventude vai ser a lembrança de convicções da consciência que foram sufocadas pela busca da impiedade de bens. Isso acontece na juventude quando nós começamos a sufocar a voz de Deus, a lei de Deus, as diretrizes da verdade de Deus, para seguirmos em frente em nossa ambição. Então a memória da juventude para uma pessoa dessa vai ser uma memória de muita coisa sufocada, não é? Uma consciência culpada. O Espírito de Deus foi resistido não 10, não 20, não 30, mas centenas de vezes, porque o Espírito de Deus pleiteia com o ser humano, nós lemos isso no livro de Gênesis. E o amor do Salvador, demonstrado a esta pessoa, o chamando ao arrependimento, foi desprezado muitas e muitas vezes. Os pensamentos sobre a vida adulta, ele está na velhice agora, ela está na velhice, mas os pensamentos sobre a vida adulta dele, 30 anos, 35, 40, 50, 60, em diante, antes de entrar na velhice, vai apresentar para ele um quadro muito feio, muito terrível, a consciência dele, que foi o quadro de um homem, na sua idade adulta, sacrificando algumas décadas de sua vida no altar do ganho mundano. A sua juventude foi sufocada, consciência sufocada, e essas suas 4 décadas aí de vida adulta, 3 décadas de vida adulta antes da velhice, foi de uma vida sacrificada no altar do ganho mundano, vivido para isso somente. A maioria das resoluções e dos planos que foram feitos para a vida não foram cumpridas. E a pessoa chegou a um momento em que ela sabe que não vai conseguir recomeçar, sabe que não vai conseguir dar início àqueles planos que ela está sempre buscando realizar, não é? Ano que vem, daqui 3 anos, quando eu criar meus filhos, isso. A idade chegou e ela sabe que não há como mais cumprir nenhum desses. De repente, aquela bolha de vaidade se explode. E aí, então, o senso de vazio. Não é reflexão boa ver isso no olhar de uma pessoa que viveu assim. Todas as oportunidades espirituais foram perdidas e a pessoa agora está mais cauterizada. E quanto mais uma pessoa envelhece negando a Deus, se afastando de Deus, maior é o cinismo que entra no coração, a pessoa se torna cínica com a vida e com as pessoas. Maior é a ironia sobre tudo e todos. E eu vou lhe dizer algo, quanto mais envelhece uma pessoa sem conhecer o Criador, tendo vivido seus pecados, vivido por esta vida, mais perversa, mais pervertida ela se torna. Tenho absoluta certeza disso. Nós temos essa tendência, isso é uma fragilidade humana e é necessária por um lado. Nós olhamos pessoas às vezes, né, andando, um senhor de idade bem avançada, aquela pele macia, bem enrugadinha, pessoa já mais baixa, não é que ela vai diminuindo, prostrada, os cabelos brancos. Isso dá um senso de compaixão em nós, não é? Assim, semelhante como aquele que nós olhamos para crianças. Mas veja, em termos espirituais, se for uma pessoa que negou a Deus, viveu longe de Deus, se afastou da palavra de Deus, viveu para este mundo, ali é nada mais do que uma pessoa pervertida de cabelos brancos. É difícil ilustrar isso, mas Rui Barbosa, ele teve uma rixa com um número de pessoas na época dele, ao longo de muitos anos.
E eles todos envelheceram. E um dessas pessoas que era inimigo deles, assim por dizer, fez umas coisas muito estranhas no período do início da República lá, muita falcatrua. E ele escreveu uma tiragem no jornal, onde ele escrevia dizendo, não indicando o nome, mas todo mundo sabia quem era que estava dizendo, falando, a respeito de quem ele estava falando. Ele diz assim, não se impressione com os cabelos brancos, calhordas também envelhecem. É duro, não é? Mas por trás daquela pele engeada, daqueles cabelos brancos, se uma pessoa for alguém que negou a Deus, viveu em impiedade, nós observamos tantos em nosso meio, né? Nós vivemos assim, e essa pessoa seguiu, ela apenas envelheceu. Se era uma pessoa imoral, ela apenas envelheceu, sua imoralidade piorou. Se era uma pessoa má, dura, ruim, ela apenas envelheceu. Porque ela foi cauterizando a sua consciência. Agora imagine uma pessoa tendo vivido tanto, com a consciência tão cauterizada, todas as oportunidades espirituais foram perdidas. Toda a misericórdia de Deus, e foram muitas, foi abusada por ele, foi abusada por ela. Que tristeza, não é? Que tristeza produz para um pecador idoso uma vida como essa, tendo que olhar para ela com um pingo ainda de consciência como foi vivida. Essa pessoa está avançando para uma eternidade próxima para a qual ela não está preparada. Ele experimentou a vaidade do mundo, o mundo o enganou, o mundo foi vaidade, isto é, foi uma poeira, uma fumaça, um vapor, não perdurou os prazeres, e a vida não deu nada a ela no lugar dessas coisas. Fica assim, sem uma única fonte de conforto, tal pessoa. Ou seja, a condenação dessa pessoa parece já ter início antes da morte. Isso é algo muito triste. E tendo visto isso muitas vezes, diz Salomão, tendo visto essa tragédia, diz Salomão, daí ele declara essas palavras tão fortes neste versículo de número 3 no final. Do começo, se um homem gerar 100 filhos, viver muitos anos, diz dos seus anos forem muitos e a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto em vão veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Ah, mas ainda há algo mais triste aqui. Ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, dura pouquíssimo, não é? Porque não se compara com o destino eterno. E quando a luz deste mundo se apaga para aquela pessoa, Salomão nos diz, ele entra nas trevas. Em trevas se vai, e de trevas se cobre não só o seu nome, mas a sua alma. Ele segue para as trevas espirituais. Ele segue para a negrura das trevas, como diz o livro de Apocalipse. Banido da presença de Deus. Não é um lugar inconsciente, não é um lugar onde ele está dormindo e sentindo nada. É um lugar tão consciente e um estado de mente tão consciente quanto o nosso estado agora. Nós sabemos onde estamos, o que estamos fazendo, que horas são, talvez lá não haja tempo, e nós conseguimos reconhecer uns aos outros. Agora imagine viver isso em trevas, isto é, longe de Deus. Trevas é isso, Deus é luz. Estar em um lugar, pense você, que é o oposto de tudo aquilo que Deus é, porque Deus é luz, este lugar é trevas, Deus é amor, não há pena ali, não há compaixão entre as pessoas que estão neste lugar, não há alívio, não há esperança, não há nada. Tendo vivido uma vida tão longa como esta, para este mundo, para esta vida, negando a Deus, fechando a consciência, rejeitando o Senhor, teria sido melhor para ele ter morrido no ventre. Por quê? Bem, eu vou lhe dizer a verdadeira razão, e é essa razão espiritual que está por base aqui. Porque nós cremos, e a palavra de Deus nos dá essa sustentação, que aqueles que morrem na infância, antes dessa idade chamada da razão, que é difícil de determinar, elas são adotadas em Cristo. Assim, bebês que morrem, nós cremos que são adotadas em Cristo e recebem por herança, por misericórdia, a eternidade com o Senhor.
E temos muitas evidências na palavra de Deus para isso. Não é o nosso estudo de hoje, podemos lidar com isso no futuro. Mas seria melhor para ele ter abortado, ter morrido no ventre, porque teria o céu, não teria vivido nada neste mundo, ainda embora pudesse ter a oportunidade de viver 2000 anos, não teria visto nada deste mundo, mas não teria que experimentar e enfrentar as trevas. Assim, estas palavras tão solenes, tão graves de Salomão, e ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos e não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Bem, em 2 sentidos. De volta ao pó, aquele que vive 1000 anos vai para o mesmo lugar que uma criança que viveu 1 hora, do ponto de vista humano, vai para a terra, vai para o pó. Qualquer que tenha sido a condição desta pessoa, uma pessoa extremamente ignorante, extremamente miserável, uma pessoa extremamente intelectual, rica, o que quer que seja, vão exatamente para o mesmo lugar, para o pó. Porque do pó veio. Porque Adão significa terra vermelha, ou pó vermelho. Esse é o significado do nome que Deus deu ao primeiro homem. Pó, terra vermelha. Qualquer que tenha sido a sua condição, todos estão debaixo da mesma sentença, do pó de volta ao pó. Assim, visto da perspectiva meramente física, humana, de quem está vendo com os olhos aqui na terra o que aconteceu com esta pessoa rica e com esta pessoa pobre, esta pessoa iminente, esta pessoa que não é conhecida, vista pelos olhos humanos, ambos entraram no túmulo. O túmulo é o destino de todos. Porque o túmulo é um lugar de separação dos vivos e é um lugar de escuridão. E esta é a ideia. Bem, esses primeiros versículos do capítulo 6, versículo de 1 a 6, eles podem ser muito bem ilustrados e resumidos antes de nós entrarmos na segunda parte, que dá início ao 4º ciclo. Esses primeiros 6 versículos do capítulo 6 podem ser resumidos com a parábola do Senhor do rico Nécio. Está lá em Lucas, abra comigo no capítulo 12, nos versículos 13 ao versículo de número 21. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico. Veja este homem lá, o homem de Eclesiastes, a mulher de Eclesiastes, capítulo 6, versículos de 1 a 6, tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Observe quantas vezes a primeira pessoa vai aparecer aí, não é? Ele razoa consigo, com seu ego. Que farei? Não tenho onde colher os meus frutos. Ele disse: Farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali colherei todas as minhas novidades e os meus bens. Você percebeu? Nada para Deus, nenhuma reverência, nenhuma gratidão, nenhuma consideração de que é Deus que faz o fruto e a erva crescer, que Deus que dá graça e recursos, nada. E direi à minha alma, isto é, direi a mim mesmo: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Muitos anos, talvez 1000 anos, talvez 100 anos, muitos bens. Mas Deus lhe disse, e esta é a sentença: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Deixe-me dizer algo. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva vem do alto. Não há ninguém que enriqueça neste mundo por acidente. Se alguém enriquece, isso é permissão de Deus. Assim, todos aqueles que recebem da criação de Deus, do jardim de Deus, do celeiro de Deus, têm uma obrigação muito maior de reconhecer, não é, o seu Criador, de considerar o seu Criador. Veja esse homem. O Deus dele é a riqueza. Está aí nos primeiros versículos. Segundo, ele não faz caso do seu Criador, nós percebemos aí, eu, meu. E terceiro, como o homem de Eclesiastes que nós vimos, ele fez tudo isso, ele teve tudo isso,
Mas no momento em que ele diz para a sua alma, tens muito em depósito, vive, come, bebe, se alegre, goza, etc, etc, etc. Naquele momento, os seus bens foram tomados dele. Em outras palavras, a sua alma foi requerida. Ou seja, ele viu, ele pôs as mãos, ele contemplou, ele adquiriu, ele juntou, mas ele não gozou o bem disso aí. Lembre-se dessas palavras de Eclesiastes, no capítulo 6, este versículo. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos e não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar. Versículo 5, versículo de número 3. Viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele, ou seja, um aborto foi melhor do que aquele homem da parábola. Ou seja, nós temos a mesma verdade do Novo Testamento, já declarada aqui no Antigo Testamento. Agora deixe-me seguir para o versículo de número 7, onde ele diz, todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Veja Provérbios, capítulo 16, versículo de número 26. É o mesmo Salomão escrevendo. Observe como estes sentimentos aparecem ali. Provérbios 16, 26. A alma daquele que trabalha, trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. E boca aqui é uma representação de tudo, não é? Seu desejo, seu corpo, o estômago e a pele, em outras palavras. É isso que ele está dizendo no versículo 7, todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. É claro, ele nunca será satisfeito se todo o seu trabalho é para si mesmo. E ele diz, tem muitos, não tens onde guardar, vou construir mais celeiros. Ele nunca se satisfaz, e toda a sua vida foi vivida para isso. E o que ele tinha seria deixado para quem? É um homem que viveu para si. E sabe como foi este homem descrito nessa parábola? Ele não tem nome, não é? Você percebeu que não foi dado a ele nome? Há parábolas em que as pessoas recebem nome. Lázaro, por exemplo, rico e Lázaro. Mas este rico, ele é só um homem rico. Certo, nós não sabemos o nome dele, mas talvez a gente tenha alguma descrição sobre ele, não? Sobre a personalidade dele. Não. Sabe como ele é descrito aqui? Apenas em termos do que ele come, do que ele veste, do que ele bebe. É tudo que pode ser dito sobre ele. O que ele come, o que ele veste, o que ele bebe, nada mais. Porque a sua vida foi para a sua boca. E ao final de uma vida como essa, é tudo que pode ser dito de uma pessoa sem Deus, que viveu neste mundo. Que carros ele dirigiu, que países ele visitou, que pessoas famosas ele conheceu, o que foi que ele comeu, o que foi que ele bebeu. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Assim, ter morrido antes de ter nascido, segundo Salomão, seria melhor para ele. Mais uma vez, essa é a loucura de acumular riquezas e esperar felicidade delas. E a verdade é essa observação, porque se uma pessoa vive toda a sua vida neste mundo, com pouco ou nenhuma consideração pelo seu Criador, que está acima do sol, então é verdade dizer que o seu trabalho nessa vida foi somente para a sua boca. E conforme o versículo 8 declara, não importa se ele foi sábio, se ele foi tolo, aos olhos dos homens, isto é, não de Deus, rico ou pobre, aos olhos dos homens e não de Deus, sua vida foi um desperdício. Queridos amigos, é uma triste realidade que se repete em todas as gerações e até hoje. Multidões de pessoas, em outras palavras, seguindo pelo caminho largo, o caminho da perdição. A maior parte da nossa humanidade hoje é como nos dias de Salomão, continua a viver somente para o aqui e o agora, debaixo do sol. Deixe-me lhe dar um exemplo. Talvez você fique imaginando sobre pessoas ricas. Não erre aqui. Seja rico ou seja pobre. O rico eu não preciso ilustrar, não é? Ele vive em torno disso. Mas veja o pobre. Ele está próximo do fim da sua vida. A sua vida foi vivida para cá. Para aqui e para agora. Sabe qual é a sua conversação que lhe dá prazer? É essa aqui, ó. Ah, daqui uma semana eu vou assar uma carne. Esse é o meu prazer, consigo esperar uma semana para assar essa carne, é tudo que eu desfruto. Ou daqui um mês eu vou fazer uma viagem
para ver fulano e um mês a vida é só em torno disso aqui, porque não há nada mais. Ou daqui tanto tempo eu vou colher esse negócio que eu plantei ali e eu vou ter um dinheirinho para jogar, não sei nisso e naquilo. Você percebe? A alma dele, o coração dele está nisso, assim como a alma e o coração de um homem rico está em comprar um prédio, comprar as ações aí da Pfizer, ou o que quer que seja. Ele luta, ele almeja, ele espera por isso. O outro espera por algo pequeno, mas é o que satisfaz o estômago e a boca dele. Há alguma diferença? Não, absolutamente nenhuma. Algo material para satisfazer o corpo senso. Não é triste a situação humana quando você realmente pensa com calma e seriedade? E você percebe que não há diferença, não é? Nesse sentido. E é isso que ele quer dizer aqui nesses versículos seguintes. Por que mais tem o sábio do que o tolo? É isso que ele quer dizer. Sem Deus, é claro. E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? É isso que ele quer dizer. Que mais tem? Um pode ser satisfeito com um desejo tão pequeno, mas a sua alma foi colocada nisso. Pronto, foi satisfeito. E outro coloca a sua alma em grandes coisas até se satisfazer. Nenhum satisfaz, quando satisfaz, precisa de algo mais. Observe essas coisas. E ele segue dizendo então, versículo 9: melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça, também isto é vaidade e aflição de espírito. Bem, deixe-me dizer algo. É melhor ter aquilo que está em sua mão, ainda que seja simples, do que o vaguear da vista em busca de coisas que você não vai alcançar, ou se alcançar, será tomada de você imediatamente. Assim é mais sábio a pessoa que tem um contentamento com algo modesto, que lhe satisfaz, que lhe provê o que é necessário, do que alguém que só consegue ter o contentamento com algo muito grande e não consegue alcançar este algo, ou seja, ele nunca tem contentamento. Pense sobre 2 copos. Um copo de 500 ml e aquele copinho americano de 150 ml. Ambos têm uma borda, não é? Ambos têm uma boca, não é? Ambos têm um volume. Independente do volume, o conceito de preenchimento é o mesmo. Ambos são preenchidos quando chega até a boca, não é? Assim, se o seu senso de satisfação em termos materiais é com algo que lhe provê o que é necessário, seguro e você está tranquilo, seu copo é pequeno, sua satisfação, então logo que você tem isso, você transborda, você está satisfeito. Mas aquela outra pessoa que tem um olho grande, que vagueia com os olhos, sua satisfação é um copo muito grande, que para chegar lá vai ser no final da vida, se chegar, nunca vai transbordar, talvez nunca chegue. A vida dessa pessoa foi uma vida inteira sem satisfação, porque ela não alcançou as coisas materiais que ela sonhou por 10, 20, 30, 40 anos e tentou experimentar. Ela construiu um copo muito grande para a satisfação dela. Mas é muito mais sábio aquele que consegue se satisfazer pouco e tem a satisfação e a tranquilidade. Não é isso que diz o princípio da palavra de Deus? Estejamos satisfeitos com o quê? Um copo pequeno. As coisas simples. Isto é, com aquilo que nos satisfaz, com aquilo que cobre a medida de segurança e de provisão que nós precisamos para levar a vida, não é? Em termos racionais, em termos de bom senso, não é? Então tudo está na mente, no coração desse indivíduo aqui. Ele está sendo descrito como alguém cujos olhos estão vagando. Ele não consegue ter a satisfação, ele está sempre buscando algo mais, algo mais. A vida dele é em tranquilidade, é intranquilidade. Mas se você conhece a Deus, se você conhece a Cristo e tem o Espírito de Deus em tua vida, você já entendeu que a tua riqueza, a tua cidade não é neste mundo. Assim, pensando nisso e compreendendo esse princípio de estarmos tranquilos e satisfeitos com aquilo que o Senhor nos dá, com as coisas simples, nós podemos ter tranquilidade na vida e no coração, e dormir tranquilo, e servir a Deus tranquilo, e seguir uma vida tranquila. Sem ansiedade, sem temores, sem calafrios, sem todos os problemas psicossomáticos da ansiedade. Assim ele diz essas palavras: melhor é a vista dos olhos, o que está diante de você, não é? O que está na tua mão, a vista dos olhos, do que o vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Versículo 10. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado. E sabe-se que é homem, e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Bem, esse versículo é muito interessante. Seja qualquer
o que for. A tradução ela não é muito clara, mas a ideia é o que quer que saia do ventre desta mulher gestante, se é um homem, se é uma mulher, se vai ser alto, se vai ser baixo, se vai ser etc, etc. Seja qualquer o que for, já seu nome foi nomeado. Em outras palavras, o que quer que saia do ventre desta mulher, ele já tem um nome. Não precisa ficar pensando como vai ser essa pessoa. Que tipo de ser vai ser essa pessoa? Não, ele já tem um nome, seu nome é Adão. Seu nome é ser humano, vai ser um ser humano. Isto é, vai ser um pecador. Que quer que venha desse ventre, a gente tem aquela alegria, né? O filho vai vir, a filha vai nascer. É maravilhoso como vai ser a personalidade. E isso é bom, e nós desfrutamos disso. Mas quando a gente olha um pouquinho além e vê o ser humano que vem se desdobrando ao longo dos séculos, o que quer que venha, seja menino ou menina, pequeno ou grande, gordo ou magro, ele já tem um nome. Seu nome é pecador. Porque a Bíblia descreve o ser humano assim. Salomão menciona isso no capítulo 7, versículo 20. Ele diz: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem, ele nunca peque. Ou seja, não existe alguém que saiu do ventre, a não ser o Salvador, que seja justo e que nunca peque. Assim, seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado. Ele é um ser humano, ele é um pecador, sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Já lhe foi dado um nome. Essa criança vai nascer, que maravilha, uma bênção, claro. Mas qual será o nome deste homem, pecador? Bem, o seu nome será este, pecador. E o seu sobrenome talvez seja canseiro e enfado, ou seu sobrenome seja do pó de volta ao pó, ou seu sobrenome seja fraco, ou seja covarde, ou seja medroso, ou seja violento, ou seja vil. Já se sabe, porque ele nasce com uma inclinação para o pecado. Assim, por que se gabar do ser humano? Quantos nomes podem ser dados a um ser humano que já se repetiu ao longo da história? Já se sabe. A experiência é repetida se eu não conheço a Deus. Se esta pessoa nasce e não conhece a Deus, então está claro que vai ser. Vai viver para si mesmo, vai ter um ego muito grande, vai trabalhar com isso, mas é um pecador. A não ser que venha conhecer a Cristo. E assim, esta pessoa se torna uma nova criatura. E quem é que sabe o que essa pessoa vai ser? Somente Deus. Porque os dons de Deus e a graça de Deus são aumentados e aperfeiçoados conforme este homem, esta mulher salva agora, se entrega mais e mais ao Senhor, mistura mais e mais fé com o que ouve da palavra de Deus. Então essa pessoa pode se tornar um Lutero, pode se tornar um Spurgeon, pode se tornar um Pedro, pode se tornar um Paulo sem os dons apostólicos, não é? Nós não sabemos. Mas se é um pecador que nasceu e viveu sem Cristo, já se sabe o que ele é. E também já se sabe qual é o destino dele. Ele diz então, não se pode contender com o que é maior do que ele, com o que é mais forte do que ele. Obviamente isso é uma referência a Deus, não é? O homem pecador não tem nenhuma defesa legal diante de Deus, que é juiz. Não se pode contender, não se pode ir contra aquilo que Deus estabeleceu no sentido da sua lei. Romanos capítulo 9, versículo 20, diz essas palavras: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Pode o vaso contender com o oleiro? Versículo 12. Pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem sabe o que é bom nesta vida para o homem? Bem, e a razão disso é porque nós não sabemos o que desejar. Porque aquilo a que nós nos entregamos, aquilo que nós prometemos dar a nós mesmos satisfação, na maioria das vezes traz insatisfação, não é? Se eu conseguir fazer isso e aquilo, eu vou ter satisfação. E aí você põe as mãos naquilo e descobre insatisfação não dura. E frequentemente se prova ser mais aflitivo para nós. Bem, quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, onde cada coisa na vida é vaidade? E qualquer coisa, mesmo aquelas que nós mais cobiçamos, pode se tornar um grande dissabor na vida, né? Mesmo um filho, bens, ou uma carreira,
um nome ou um título? Assim, quem pode saber isso? Enquanto esse homem vive somente para as coisas debaixo do sol, buscando somente sua prosperidade, sabedoria, prazer em atividades centradas no ser humano, ele nunca saberá a resposta a essa pergunta. O que é bom nesta vida para o ser humano? Ele nunca saberá. Ele sempre vai tentar algo novo para buscar saber, será que o bom na vida é isso aqui? Mas lembre-se, aqui é Salomão, que experimentou tudo na vida e chegou à conclusão e disse, sem Deus é uma bolha de ar. É vaidade das vaidades. Será viver toda a vida vã. Será viver uma vida apenas como a sombra daquela vida que poderia ter vivido se tivesse vivido segundo a vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, buscai primeiro o reino de Deus. E o que mais? E todas estas coisas materiais necessárias para a vida vos serão acrescentadas. E quão nécio é o homem sem Deus? Ele tem uma consciência da sua existência, alguns até professam crer em Deus, mas o que ele faz? Ele inverte a lógica da palavra de Deus. Ele diz assim mesmo, quando eu tiver tantos bens, minha carreira, criado meus filhos, pagado meu financiamento imobiliário, isso e aquilo, eu vou ter mais tempo para servir a Deus. Sabe o que acontece? Os anos passam, ele não alcança nada senão de sabor, e ele perde toda a sua força e energia e anos de vida de servir ao Senhor. Mas aquele que põe o reino de Deus em primeiro lugar, na dificuldade, no sacrifício, o Senhor, conforme você vai servindo a Deus, e essa é a ideia do versículo, em movimento, servindo a Deus no meio das provações, Deus vai acrescentando as coisas materiais que você necessita. Essa é a lógica do texto, buscai primeiro o reino de Deus, enquanto você está buscando, isto é, vivendo, servindo, evangelizando, adorando o reino de Deus, nesse contexto Deus vai adicionando as demais coisas. Ele adiciona o marido, se você precisa casar, ele adiciona o que é necessário para o seu corpo, para a sua saúde, amigos, etc, etc, etc. Por quê? Porque a vida cristã é uma vida de fé. Fé em colocar o reino de Deus primeiro e deixar com o Senhor as demais coisas serem acrescentadas. Nós fazemos o nosso melhor enquanto colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. E todas estas coisas serão acrescentadas. Então ele diz no final do texto, quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Aquele homem que morre, quem vai dizer a ele o que ficou para trás? Se uma pessoa morreu há 3.000 anos atrás, quem vai dizer para ele como é o século 21? Depois que tiver ido embora? Quem vai enviar informações para ele? Bem, Salomão parece aqui começar a perceber que mesmo no caso dele, em seu caso, muito daquilo que ele tinha acumulado logo seria perdido pelo seu filho, não é? Foi o que aconteceu. Mas ele não estava vivo para ver isso. E se cumpriu nele aquilo que ele temia, a vaidade do trabalho meramente terreno. Quem sabe se um filho não vai gastar tudo isso aí com coisas tolas? E foi exatamente o que aconteceu com ele. Toda a sua riqueza dissipada. Quem declarará ao homem o que será depois debaixo do sol? Bem, ele inicia então esse novo ciclo com um tom bastante grave, bastante solene, não é? Trazendo o ser humano ao seu ponto realmente a pensar sobre a vida acima do sol. Mas veja, em nosso próximo estudo, ele começa a responder essa pergunta final. Quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? E aqui no versículo 1 do capítulo 7, ele dá início às respostas. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, etc, etc, etc. Ele começa a mencionar. E ele começa em uma gradação do que é melhor nesta vida debaixo do sol, e ele já começa a usar um termo subjetivo. É melhor ter uma boa fama, um bom nome, honestidade na praça, do que bens materiais. Primeiro ele mostra a tolice de viver por bens materiais e não ter uma reputação, não ter um nome nesse mundo, não ter moral. E agora ele mostra que isso está mais acima. E daqui a pouco ele vai falar sobre fazer o bem. E sabe como ele conclui o livro? De tudo que se deve guardar, teme a Deus, guarda teu coração. Ou seja, ele passa por todas as fases possíveis, mostra a tolice, a miséria, a tragédia de uma vida vivida sem Deus só para comer, experimentar, e o final desta vida. E aí ele começa a responder, mesmo debaixo do sol, para um homem que tem alma e um pouco de inteligência, é melhor um bom nome, é melhor ir à casa onde há luto, onde há festa,
onde há mágoa do que onde há alegria, porque isso vai afetando a consciência da pessoa, etc, etc, até ele chegar a este ponto. Levante a sua cabeça para cima, além do sol. Há um Deus, há um Criador, busque a Ele, não interessa a situação material que você se encontre. Tenha o Senhor, tenha Cristo, querido amigo. Tenha Cristo Jesus, que é o maior dom, que é o dom maior que Deus deu à humanidade, é o dom perfeito. Se você tem Cristo, você tem tudo. Você tem todas as riquezas, porque nele estão as riquezas. Sabedoria, do conhecimento, da paz, de uma vida tranquila, de uma vida firmada no Senhor. Eu termino com aquelas primeiras palavras daquele belo hino, que às vezes repito, que dizia assim, e fica marcado, né, em nossa mente: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Ter a Cristo é ter um novo céu, é ter a alegria aqui, paz, uma âncora, um juiz, um governo, um árbitro que pode dominar a minha alma no meio de qualquer situação difícil. Algo que me foi dado por Cristo na conversão, a paz de Cristo. Querido amigo, isso é maior do que ouro e qualquer coisa preciosa que os homens se gabem nesta vida. E este privilégio todo verdadeiro crente possui.